Boa tarde a todos. Eu vim trazer uma palavra aqui hoje para vocês e ela se encontra no livro de Êxodo, Velho Testamento, capítulo 24. Eu vou ler aqui o versículo 16, 17 e 18. Diz assim o versículo 16: E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 7 dias, e ao 7º dia chamou a Moisés do meio da nuvem. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amém. Então, só para a gente contextualizar o que eu estou falando aqui, há algum tempo Deus tem me falado dessa palavra e Deus manda Moisés subir ao monte, onde ele vai receber mandamentos e instruções para o povo e para construir o tabernáculo. E aí chega o momento em que o Senhor se manifesta no Monte Sinai mais uma vez. E somente Moisés tinha essa autoridade, essa intimidade para chegar diante de Deus. E nós lemos aqui no versículo 16: E habitava a glória do Senhor sobre o Monte Sinai. O povo sabia que a glória de Deus descia sobre aquele lugar. Era um fenômeno sobrenatural, mas não era um fenômeno sobrenatural invisível. Ele era visível diante de todo o povo. Ele era um fenômeno que causava medo. Afinal, não é normal você olhar para uma montanha e ver descer uma nuvem do céu sobre essa montanha, e essa montanha começar a pegar fogo no topo e começar a tremer tudo em volta e tremer o solo também. A primeira reação nossa é medo. Mas Deus queria colocar no povo não medo. Deus queria mostrar para o povo o poder que ele tinha e a santidade que ele tinha. E aí o Senhor descia sobre aquele monte e uma nuvem cobria aquele lugar por 6 dias. A nuvem do Senhor cobria aquele Monte Sinai, aquela nuvem como se fosse uma neblina. Se você já saiu de manhã, na época do inverno, e você vê uma neblina cobrindo o topo de uma montanha, é mais ou menos isso. Só que a montanha, ela estava como que fumegando. E aí, ela ficava naquela situação por 6 dias, ou seja, havia um prazo para que aquela glória descesse ali, onde o Senhor descia naquele lugar, e aí Moisés sabia que era o momento de falar com Deus. Que você seja sensível nessa palavra para saber que há momentos na sua vida em que a nuvem desce até a montanha. Que você tenha sensibilidade para saber que tem momentos em que Deus quer falar com você de uma forma sobrenatural, e muitas vezes pode ser sozinho, pode ser no seu trabalho, pode ser dentro do ônibus, pode ser dirigindo o seu carro, pode ser no seu trabalho de alguma forma. É o momento em que a nuvem desce, é o momento em que Deus tem algo para falar com você. Sabe quando você tem o seu celular e aparece uma notificação, seja do WhatsApp ou do Facebook, alguém, ou o banco, uma empresa, o site que você fez uma compra, te manda uma notificação. Há momentos em que Deus está mandando uma notificação para você. E nesse momento, aqui diz assim: E o parecer da glória do Senhor era como um fogo. Aliás, a nuvem aparecia por 6 dias, mas no 7º dia chamou a Moisés no meio da nuvem. A nuvem ficou ali durante 6 dias. No 7º dia, Deus chamou Moisés no meio, do meio da nuvem. Então, Deus queria falar. Deus tinha uma palavra. Deus tinha uma palavra com Moisés e chamou ele do meio da nuvem, de lá de dentro. Vem para cá, Moisés. Vem para cá, que eu quero falar contigo. E o parecer da glória do Senhor era como um fogo consumidor do cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Aos olhos dos filhos de Israel, a nuvem e o parecer daquela glória era como um fogo. Mas isso aos olhos deles. Aos olhos de Moisés, não. Aos olhos de Moisés era uma porta. Era um momento de alegria, um momento de comunhão, um momento assim sublime que não dá para colocar aqui em palavras. Se você já teve um momento de muita intimidade com Deus, tem coisas que não dá para descrever. Mas
Aos olhos do povo era um fogo consumidor e assustador, mas aos olhos de Moisés era um momento de paz, de alegria e de revelações, um momento de intimidade com Deus. E Moisés entrou no meio da nuvem depois que subiu o monte. Moisés entrou na nuvem, o povo ficou assustado, o povo recuou, o povo ficou com medo, mas Moisés entrou no meio da nuvem. E fique sabendo que se ele entrou, ele não saiu da mesma maneira. No momento em que você ouve a voz de Deus pela primeira vez, quando Deus usa alguém para falar com você, às vezes um estranho para você na rua, uma pessoa que você não conhece, fala com você dentro do shopping, dentro do mercado, ou andando numa praça, e essa pessoa fala algo, uma palavra que vem de Deus para você. Talvez você nem acredite em Deus, mas Deus não vai esperar você acreditar para Ele se revelar a você. Porque você tem uma necessidade, você tem um momento de aflição, de dor, mas Deus quer te ajudar. E aí Ele usa um meio de chegar até você. Muitas vezes, existem aqueles que, como o povo, têm medo da manifestação de Deus. Eu não vou na igreja porque eu tenho medo, eu vejo as pessoas falando em línguas, eu vejo aquele povo evangélico gritando, pulando, chorando, eu não sei o que é aquilo. Pois saiba que aquilo é a presença de Deus. Toda religião tem uma manifestação espiritual. E muitas vezes as pessoas confundem as coisas. E ali é o Senhor que está falando conosco. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você também tem um espírito, e Deus também tem um espírito. E o culto não é um culto parado, formalizado demais. O culto, ele não é só a liturgia, mas ele tem a manifestação de Deus. Tem um momento que você cultua e tem um momento que Deus vem, desce ali na igreja e quer falar com o seu povo. E você que não conhece a Bíblia, você que não é um cristão, talvez você tenha esse medo, esse preconceito de ouvir a palavra de Deus. As pessoas convidam você para a igreja e você sempre recusa. Mas talvez é a nuvem que está querendo chegar perto de você e você tem medo de entrar dentro da nuvem. Entre na nuvem e receba de lá os arquivos novos que Deus tem para você. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. E fique com essa palavra no seu coração. Quando a nuvem do Senhor se manifestar na sua vida, não faça igual aos outros que correm. Entre dentro dela. Vão achar que você é louco, mas a palavra de Deus é loucura para aqueles que não conhecem, mas para aqueles que conhecem é a manifestação do poder de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até a próxima.